Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos mais um dia aqui, começando nosso devocional, 15 minutinhos, no máximo 20, onde nós falamos das coisas do alto, nós nos conectamos à vontade perfeita de Deus através da sua palavra. A vontade de Deus está expressa, escrita para nós na sua palavra, e nós vamos fazer isso, nos conectar a tudo isso, a tudo que Deus tem para nós através da sua palavra. Essa é a proposta destes nossos 15, 20 minutinhos todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Que bom que você está aqui. Vamos lá então ver o que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Nessa semana estamos meditando em Romanos 12, 2. Então vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos buscando o que é melhor, nós estamos buscando o que Deus tem de melhor para nós. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a pergunta que eu estava fazendo isso para Deus, né? Quando veio esse assunto, eu estava conversando com o Senhor e falando: Senhor, se o Senhor tem uma vontade tão bacana, perfeita, né? Boa, perfeita e agradável para nós, para a minha vida, e por que em algumas áreas eu não acessei ainda? Talvez você faça essa mesma pergunta. Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido. A tua palavra diz que quem bate, a porta se abrirá, quem pede, recebe, quem busca, encontra. E algumas coisas que eu estou buscando eu não encontrei ainda. E o que está acontecendo? Eu falava isso com Deus quando Ele me trouxe à memória essa passagem. E por que então que nós não acessamos muitas vezes a vontade de Deus em alguma área? Nós não acessamos porque nós ainda não estamos conforme o pensamento dele. O nosso pensamento está ainda conformado com o mundo. O que é conformar? A palavra conformar vem de forma. Então, quando eu estou com forma, ou quando eu estou na forma, eu fico parecido com isso. Então, se eu estou na forma do mundo, eu me pareço com o mundo, eu penso como o mundo. Se você, assim como eu, está sempre buscando a Deus, é estranho a gente pensar que nós estamos pensando de acordo com o mundo. Nós sempre achamos que nós estamos pensando de acordo com Deus, mas muitas vezes nós estamos pensando como o mundo pensa e fazendo orações. E aí uma coisa está chocando com a outra. Eu busco a vontade de Deus, mas eu penso ainda com o mundo, eu ainda estou conforme, eu estou me conformando com o mundo. Então é interessante como a palavra de Deus é tão sábia. Uma passagem que está aí, foi escrita há quantos? 2000 anos atrás, e hoje é tão real, né? Então a palavra diz: não sede conformados, não entre na forma do mundo, não sede conformados com esse mundo. Mas para transformar é preciso então renovar a vossa mente. E é disso que nós estamos falando nesses dias. Como renovar a minha mente para viver o que Deus tem para mim. E é interessante, nós às vezes temos, já com certeza, nós já temos sucesso, já deu certo algumas coisas na nossa vida, né? Por exemplo, uma coisa que já deu certo na minha vida, que eu tenho muito orgulho de falar, foi a educação das minhas filhas. Eu tive muito medo, se você tem filho pequeno, você já sabe o que eu estou passando, que eu passei, né? Então, medo de não dar certo, medo de alguma filha se perder, medo de alguma coisa acontecer. E hoje eu tenho minhas filhas criadas e adultas, já deu certo. Então, eu já acessei. Eu tenho muito orgulho de falar isso, mas eu já acessei nessa área da minha vida, eu já acessei a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. As minhas filhas são 3 filhas muito bacanas, são 3 filhas muito responsáveis, são 3 servas do Senhor, todas 3 servem, né, ao ministério do Senhor. Então, assim, foi uma coisa que já deu certo na minha vida. Então, quando nós temos uma área que já deu certo na vida, ou 2 ou 3 áreas, sempre tem outras áreas. E aí você fala: será que não pedi demais dar certo em todas as áreas? Não, o Senhor diz que veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Ele não disse que veio para que tenhamos vida plena em alguma coisa, mas em abundância. Então nós temos sim direito a viver nessa terra na abundância, em receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito maravilhoso. Você não acha muito maravilhoso? Que nós podemos ter tudo o que nós
queremos ter, porque em Cristo nós já temos tudo. Aí você fala, André, será que é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. E se você tiver alguma dúvida, essa é a hora de ajustar o pensamento. É sobre isso que estamos falando essa semana. Quando eu penso que eu não tenho direito em alguma coisa, quando eu penso que determinada coisa que eu quero muito não é para mim, talvez eu estou precisando ajustar o meu pensamento, é o que a palavra diz. Eu tenho que ajustar a minha mente ao que Cristo pensa. O que está escrito na palavra de Deus sobre isso que eu estou buscando? Uma das coisas que as pessoas, as cristãs, né, as pessoas de Deus assim, mais sofrem e tem dúvida ainda no coração em relação à prosperidade financeira. Esse assunto é bem polêmico, né? Então tem muitas pessoas que falam, dinheiro não traz felicidade, o rico não entra no reino do céu. Então tem muita discussão em relação à prosperidade financeira, a dinheiro mesmo. E se você pegar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar muitas vezes o Senhor falando sobre riqueza material especificamente. Deus tem outras coisas para nós? Lógico que tem, riquezas em todos os sentidos. Mas a riqueza material, não fica dúvida, se você olhar de Gênesis e Apocalipse, fala de riqueza material o tempo todo. Em Gênesis, lá quando fala dos rios, dos 4 rios que saíam ali do trono de Deus, né, do Éden, fala que o primeiro rio que fala é o rio que tinha ouro, que jorrava ouro. Gênesis, logo no iniciozinho, estava ali começando tudo e Deus já falava de ouro na sua palavra. Se você vai, ei Ana, bom dia minha querida, tudo bem? Vamos lá falando hoje aqui da vontade de Deus mais uma vez. Então nós encontramos falando sobre prosperidade financeira. No iniciozinho da palavra de Deus, lá, o primeiro rio trazia ouro, e quando nós vamos em Apocalipse, nós encontramos o Senhor falando sobre também ouro, sobre pedras preciosas, porque a Jerusalém Celeste, nós vamos pisar em ouro. Por que nós vamos pisar em ouro, será, né? Qual a importância que isso tem? Sim, porque todas as riquezas vieram do trono de Deus. Todas as riquezas que hoje tem no mundo, elas originam das riquezas naturais. Veio tudo de Deus. Então, por isso, se veio de Deus e Deus nos colocou na terra para governar sobre todas as coisas, todas as coisas incluem as riquezas materiais. Então, muitas vezes o povo de Deus tem dúvida sobre isso. Tem dúvida se desejar dinheiro, desejar riqueza, prosperidade financeira, se isso é de Deus. E, olá Maria, seja bem-vinda. E na palavra de Deus diz que sim, riqueza também é de Deus e vem de Deus e é para o povo de Deus. Então, quando a palavra de Deus, Romanos 12:2 fala que para nós acessarmos a vontade de Deus é preciso renovar a nossa mente, isso também tem a ver com riqueza material e tem a ver com todas as coisas. O que a palavra de Deus fala sobre vida? Sobre saúde, sobre vida longa, sobre disposição, sobre estar na sua melhor forma. O que será que a palavra de Deus fala sobre isso? Fala. A palavra de Deus fala sobre tudo, na verdade, né? Se nós pegássemos esse manual como um manual de vida realmente, nós não teríamos dúvida e nós não estaríamos conformados com o mundo, mas nós estaríamos na forma do Senhor Jesus. Tem uma passagem especial, tem muitas passagens, né? A própria Sara, que foi mãe com quase 100 anos, com 90 anos, é um exemplo disso. Ela tinha muitos anos de vida, mas a juventude suficiente para gerar uma vida. Então, a palavra de Deus fala várias vezes em mulheres que chamavam atenção por sua beleza, mas não eram meninas de 20 anos, não. Eram mulheres muito maduras. E um caso que eu gosto muito é o caso do Caleb, que chega para Josué e pede um pedaço de terra, depois que passou tudo, que ele saiu do Egito, que atravessou o deserto inteiro. Quando está dividindo a terra, Moisés tinha morrido, Josué está dividindo a terra com as pessoas, né? E o Caleb chega e fala: Josué, você lembra que o Moisés falou que uma parte seria minha? Ó, deixa eu te falar aqui, tá escrita a palavra, tá? Isso eu não estou inventando, não. E fala: olha só, quando nós saímos do Egito, eu tinha 40 anos, Caleb, eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85 e eu tenho tanta energia quanto de 40. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre termos energia, termos saúde, disposição, até muito mais velhos, né? Às vezes as pessoas estão com 50 anos, eu estou com 51 anos. E o que eu mais escuto são pessoas da minha idade ou próxima à minha idade falar: estou com pressão alta, estou com... de Deus, não.
De repente a pessoa pode estar pensando que é normal, mas baseado em alguma outra coisa. O que a palavra de Deus diz é que nós podemos chegar ao final dos nossos dias cheios de dias e tendo feito tudo aquilo que nós fizemos e com muita energia e com muita saúde. É isso que a palavra de Deus fala sobre saúde. O que será que a palavra de Deus fala sobre casamento, sobre relacionamento? Quantas pessoas hoje vivem um relacionamento mais ou menos, empurra com a barriga, o tal que fala assim, até que a morte nos separe, um doido para que o outro vá primeiro, né? Porque não aguenta mais nem a convivência. Será que é isso que a palavra de Deus tem para nós sobre casamento? Não, não mesmo. Em muitos momentos, a palavra de Deus traz para nós o que Deus pensa sobre casamento. Inclusive ele fala, ainda no Novo Testamento, nós vamos ver a palavra de Deus falando sobre como amar, como viver um casamento. Que o homem dê a vida pela sua mulher, como Cristo deu a vida pela igreja. E que a mulher se submeta. E esse submeter nós sabemos que não é o assunto, mas não é obediência. Submeter é o homem ter uma missão e a mulher está debaixo dessa missão. Isso que é submissão, né? Está submetido, né? Então a palavra de Deus dá todas as dicas do que nós podemos e devemos ter e fazer. E nós estamos muitas vezes conformados, mesmo nós que seguimos a Deus, nós temos às vezes um vocabulário que não está alinhado com a palavra de Deus. E assim nós não acessamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então o que fazer para acessar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Primeiro precisamos ajustar o pensamento. Nós não podemos nos conformar. Nós não entramos do mundo, nós não falamos o que o mundo fala, nem em relação a dinheiro, nem em relação à educação de filho, nem em relação a casamento, nem em relação à saúde, nem em relação a nada, profissão, a nada. Nós não falamos, nós não podemos nos conformar com o que o mundo pensa. Nós estamos conformes o que a palavra diz. Esse é o renovar da nossa mente. É isso que a palavra de Deus está nos convocando nesses dias. Vamos ajustar o nosso jeito de pensar à palavra de Deus. O que é verdade é o que está escrito na palavra. O que nós vamos seguir é o que está escrito na palavra. Por isso que o Salmo 1 nos convoca, né? Fala que o homem que está segundo ali o coração de Deus é o homem que medita na sua palavra dia e noite. Meditar na sua palavra não é pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e sair por aí. Não é. Mas é trazer no nosso coração. Eu falo com Deus de manhã, eu medito com Deus de manhã. E eu levo a verdade de Deus durante todo o dia para viver o que Deus tem para mim, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Eu já vi muita gente, povo de Deus, falando mal de casamento. Eu já vi muita gente de Deus falando mal de educação de filhos, que é melhor não ter filho porque o mundo está muito cruel. Eu vejo muita gente falar que as riquezas não são coisas boas, o dinheiro não é uma coisa boa, que Deus não quer isso para nós. Isso é engano de Satanás, repetido de geração em geração. E se eu e você queremos viver o melhor de Deus, nós temos que ter pressa em ajustar o nosso coração à verdade da palavra de Deus. Seguimos essa semana falando sobre isso, a vontade de Deus perfeita, boa, perfeita e agradável. Mas para isso nós precisamos fazer uma tarefinha de casa, ajustar a nossa mente ao jeito de Deus pensar sobre nós e sobre esse mundo. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar aqui junto comigo, e amanhã eu volto aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Deus te abençoe, um bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.